Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar a nossa aula sobre circulação vertical, né? Hoje nós vamos entender o começo, a questão dos conceitos e vamos falar sobre elevador e rampas. Na próxima aula, que é a circulação vertical 2, a gente vai aprender sobre as escadas, ok? Então, vamos para a definição, né? A circulação vertical é o componente, né, do projeto arquitetônico que faz a conexão entre um nível da edificação e outro, né? E ela garante o acesso a um pavimento e entre um pavimento e outro, né? Escada, rampas e elevadores, né, tem funções específicas, né, de uso. As rampas são para garantir o acesso, né, a função primária delas são para garantir o acesso de pessoas com deficiência, tá? Seja em cadeira de rodas, com deficiência temporária, né, mães com carrinho de bebê ou pessoas que tenham dificuldade de locomoção. Os elevadores também têm essa função e também para deslocamento rápido nas edificações que têm muitos pavimentos, certo? E as escadas é o meio de conexão mais simples, né, e mais econômico entre os pavimentos de uma edificação, né? Lembrando que as escadas elas também têm a função de garantir a evacuação das edificações no caso de incêndio, né? Porque ela garante o escoamento da população que possa existir dentro do prédio sem oferecer riscos. Tá? Aí vamos falar aqui sobre os elevadores, né? Geralmente a preocupação que a gente vai ter quando a gente projeta na questão dos elevadores é saber o tipo de elevador para a gente fazer o desenho permitindo a instalação dele, né? Que ele vai caber no espaço que a gente projetou, e quando nós formos fazer o dimensionamento, né, de altura da edificação, a gente saiba se esse elevador tem casa de máquinas, como é o caso desse aqui, ou então ele não tenha, né, porque essa decisão também afeta a forma do objeto arquitetônico, né, afeta o resultado final, a fachada, o volume da arquitetura, certo? Então, quando a gente tem mais ou menos uma ideia do produto que vai ser instalado, aí a gente pode prever como vai ser esse volume, porque quando tem casa de máquinas, geralmente o volume que passa para além da coberta é considerável, né? Então, é alguma coisa que a gente tem que pensar, tá? Mais simples do que os elevadores, vocês podem ver que existem os elevadores hidráulicos, que geralmente são feitos nas plataformas para garantir acesso entre um pavimento e outro, quando é impossível a instalação de uma rampa, né? Porque a rampa demanda muito mais espaço para garantir esse acesso de uma pessoa com cadeira de rodas, né? Uma pessoa com deficiência, aliás, que engloba também uma pessoa com cadeira de rodas, tá? Aqui tem um esquema básico que mostra em planta o que é que a gente vai se preocupar, ó. Esse A aqui é a parte interna da caixa, né? Onde fica instalado o elevador. E aqui, ó, é a parte do comprimento. Então, a largura, B, o comprimento, né? Que são as medidas mínimas para a instalação de um elevador, tá? Quando a gente vai para o corte, as medidas que são importantes, aqui tem um corte de um elevador com casa de máquinas, ó. As medidas que nós tomamos em consideração é exatamente essa altura, tá? A altura da última parada, que é quando a gente tem o acesso para quando for fazer a manutenção, né? Que aqui passa uma pessoa, ele tem que passar por aqui, ó, ficar em pé, esse barrilete, né, que também a gente faz para a caixa d'água, para o acesso, e a pessoa acessa a parte da casa de máquinas por aqui, certo? E aqui é a última parada, onde a pessoa vem e vai para o último andar,
né? E na primeira parada, abaixo da primeira parada, a gente ainda tem uma parte do elevador, uma parte da caixa do elevador que fica abaixo dessa parada, certo? Abaixo dessa parada também tem esse encontro aqui que é para receber a descida do elevador, ok? Aí vamos para as rampas. As rampas são elementos arquitetônicos, né, feitos para garantir esse acesso entre um pavimento e outro, garantindo a acessibilidade. E a acessibilidade quer dizer que a pessoa que tem a deficiência possa utilizá-la sem precisar de auxílio, né? Então, que ela tenha liberdade, né, para ir e vir sozinha. Então, a rampa ela tem que ser feita, né, de acordo com as normas, para que a pessoa que tenha deficiência, ela possa acessar uma edificação sem precisar de auxílio, tá? Então, o fator preponderante da acessibilidade é esse, que a pessoa possa fazer esse acesso, essa conexão, mas sem precisar de um auxílio. Não vai ter uma pessoa empurrando a cadeira, não vai precisar de alguém colocando o braço para apoiar a pessoa com deficiência visual, né? Então, porque ela vai conseguir fazer isso sozinha, através do piso tátil, também garante acessibilidade, né? E quando é que a gente utiliza a rampa? A rampa, que é esse plano inclinado, ela é utilizada obrigatoriamente em todo espaço de função pública, né, de órgão público, ela é obrigatória. E todo espaço que mesmo privado tenha uma função pública, ele também é obrigatório. Escola, estou falando de uma escola que seja privada, né? A escola pública ela já é obrigatória porque ela é um prédio de uso público, tá? Uma escola, um shopping é privado, né? Mas como ele é de uso público, né, ele tem que atender ao público, ele não pode vetar o acesso de uma pessoa, né, por conta da deficiência. Então, eles são obrigados a ter uma loja, tá? Então, todos esses ambientes, eles têm que garantir o acesso da pessoa com deficiência, ou através de rampa, ou através de um elevador, uma plataforma, tá? A rampa, ela precisa de mais espaço físico, né? Mas ela demanda menos investimento para fazer manutenção, né? Enquanto que uma plataforma ou um elevador não, ela precisa de mais investimento para manutenção, então vai ser realmente um gasto a mais, embora tenha muito mais conforto, tá? E as rampas que são colocadas, elas precisam de muito espaço para garantir exatamente uma inclinação que seja moderada, tá? Para que a pessoa com deficiência consiga acessar sozinha, sem auxílio de ninguém, tá? Aqui eu trouxe 2 exemplos das rampas que são utilizadas além da função primordial, que é o acesso, também como um elemento escultórico dentro do projeto de arquitetura. Então, a gente vê aqui uma combinação de escada com rampa, certo? Aqui, essa escada, a gente vai ver mais à frente que ela, do ponto de vista das normas aqui no Brasil, ela estaria incompleta, né? Porque boa parte da rampa, né, não tem o corrimão, né, que impede que a pessoa se apoie, né? Quanto essa daqui já tem corrimão, já tem parapeito, né? Aqui, ó, que é o guarda-corpo, certo? Então, ó, as rampas elas podem ser de lanço reto ou curvo, tá? Toda faixa, né, de um espaço, por exemplo, um conjunto de degraus ou um plano da rampa é chamado de lanço, tá? Não é de lance. Lance é uma coisa que a gente tem com crush, tá? Essa faixa de um plano inclinado de uma rampa é chamada de lanço, tá? Até mudar de
sentido. Como é que a gente faz o cálculo? O cálculo é igual àquele, lembra da coberta, né? A inclinação, que vai vir em porcentagem, é igual à altura, esse H aqui é a altura que eu quero vencer o nível, tá? Vezes 100 dividido pela projeção horizontal. Essa projeção nada mais é do que o espaço que a rampa vai ocupar horizontalmente, tá? Então, observe, esse 3,6 aqui, ó, o comprimento, é o C, tá? Aqui a gente teria uma inclinação, que eu não sei qual é, mas você pode calcular, porque eu sei aqui, ó, que 30 centímetros é o primeiro desnível, certo? Então, se a gente for calcular aí, ó, 30 centímetros, a gente converte para 0,3 metros, né? Vezes 100, dividido pelo comprimento, né? Vamos descobrir aqui quanto é que ficou a inclinação. Deixa eu pegar aqui, vamos lá. Vamos fazer a conta aqui. Eu vou fazer a conta porque eu sou analfabeta. 0,3 vezes 100 dividido por 3,6, né? A inclinação aqui é a inclinação típica que é a maior inclinação possível quando não é reforma, 8,33%. Então, para chegar nesse resultado, a inclinação que é utilizada aqui dessa rampa é 8,33%, tá? E ela precisa ter o quê, ó? Esses corrimãos, tá? Que vão apoiar, que vão ajudar o deficiente a subir a rampa, né? E o que a gente tá vendo aqui, ó? A gente tá vendo aqui plano, né? Um espaço plano, né, que surge ou para descanso ou para mudança de direção, né, da rampa, e depois a gente vai ver que da escada também, é chamado de patamar, certo? Aí vejam, a gente aqui, ó, para vencer um nível total de 80 centímetros, que é 0,8 metros, né? Alguns degraus e uma rampa que tem um tamanho considerável, porque ele precisa ter uma inclinação realmente baixa, né, para que a pessoa consiga acessar sozinha, sem o apoio de ninguém, tá? Então, ó, depois, o que é que ele precisou aqui, ó? Se ele subiu 30, agora ele vai subir o restante 50, certo? Então, aí a gente faz, se quiser descobrir aí o restante da inclinação, se é a mesma, então, ó, 0,50 vezes 100 dividido por, né, quem vai ser aqui, ó, 6 metros. 8,33% também, ó, tá? Então, toda essa rampa, a inclinação dela é 8,33%, beleza? E está de acordo com as normas, por quê? Porque ela traz a inclinação. Quando eu falo com as normas, eu estou dizendo dessa norma aqui, certo? Que inclusive eu coloquei dentro da pasta de vocês, que é a NBR 9050, tá? De 2015, que traz informações sobre acessibilidade, certo? E em alguns pontos ela é complementada pela NBR, também coloquei lá dentro da pasta de vocês, quem tiver curiosidade, tá? Pela NBR 9077, que é a de saída de incêndio, tá? Saída de emergência, que ela é mais completa no sentido das escadas, porque é como preparar as escadas para elas serem saídas de emergência. Ela é a 9077, foi revisada em 2001, mas é praticamente a mesma norma de 93. Ela apenas foi complementada com alguns pontos que tem logo no início, tá certo? Aí vamos aqui, ó. Quando você for lá ler sobre as rampas, né, nessa NBR aqui, você precisa aprender uma coisa que é muito importante e que as pessoas não ensinam, por isso que muita gente faz a rampa errada, tá? Vai ter essa tabela aqui, ó, que vai te mostrar as inclinações possíveis, mas aqui no meio ela vai te dizer assim, ó,
Com essa inclinação que você usa, você só pode subir até uma certa altura, porque senão vai ficar uma rampa muito longa e o deficiente não vai ter como subir, porque inclusive ele não vai ter nem como parar. Já pensou uma rampa super longa e o deficiente agarrado no corrimão, sem ter como parar, né? Sem ter o patamar, que agora você já sabe o que é, né? Então, como é que você usa essa informação? Que inclusive é difícil de ler, né? Quando a gente não abre a norma e pá, de repente eu já sei o que é que eu estou falando, né? Observe. A primeira inclinação é de no máximo 5%. Quando você usa essa inclinação de 5%, você pode ir até 1,50 m, porque ela é bem suave, tá? E tem até uma coisa bem importante. Quando a gente vai até 5%, não precisa nem de corrimão, tem lá na norma, viu? Quando a gente vai de 5 até 6,25, eu só posso vencer um nível de 1 metro. Aí quer dizer, professora, que eu só posso fazer uma rampa de altura até 1,50 e de 1 metro? Não, quer dizer que você para, se você usou 5%, até 1,50 e depois você vai e continua. Certo? Vocês viram aqui no exemplo anterior, perdão, aqui. No exemplo anterior, que a gente subiu, parou aqui em 30% e depois continuou. E observe aqui qual é a nossa inclinação, 8,33, que é aqui o final, né? 6,25 e andar até 8,33. Então, a gente pode andar dessa inclinação até 8,33. E qual seria o desnível máximo? Quer dizer que é 0,80. Eu poderia subir um nível até de 0,80 e ir direto. Mas veja aquele caso. Eu precisei fazer uma curva, fazer uma rampa em L. Quando eu fiz essa rampa em L, eu coloquei um patamar. Mas eu poderia seguir direto. A gente tem sempre que usar o bom senso e pensar que as pessoas precisam ter esses espaços de descanso, os patamares, ok? Aqui tem uma amostra da vista superior, embasada nisso que a gente está falando, tá? E aqui uma vista lateral da rampa, certo? Esses H que tem aqui são exatamente os níveis, né, que a gente pode ir subindo até o infinito, né, pelo limite aqui de inclinação 1 e 2. Nessa última aqui, que chega até 8,33%, a gente só pode chegar até 15, tá? Então, a gente observa como é o comportamento aqui da rampa. O patamar intermediário é descanso. Esse patamar que tem aqui, ó, é pra gente virar o sentido da rampa, tá certo? Aí vamos lá, ó. Aqui eu tenho a representação da rampa, tá? Primeiro eu tenho a representação da rampa no pavimento de origem, quer dizer que eu tô num zero e vou subindo. Em algum momento eu vou passar de 1,50, que seria a planta baixa, não é verdade? E aqui eu tenho a visualização do pavimento superior, que é como se eu estivesse no pavimento superior e olhasse para baixo, né? No pavimento aqui de origem, que é a subida, o ideal seria você parar exatamente onde seria 1,50 e não sei o que mais lá. Só que comumente, o que é que se faz? A gente representa a partir da metade da rampa e ela fica tracejada, tá certo? Quando for uma rampa de um nível só, de uma rampa linear, que só tenha um patamar, não vai haver mudança de direção, a mesma coisa, né? Se ela for passar de 1,50 m, você para na metade e ela continua, tá certo? Ó, porque aqui tem 1,60 m, certo? Podia tracejar? Pode. Essa questão é livre. É porque fica mais fácil de entender que ela vai subir tracejando, ok? Quando eu chego lá em cima, né, e sempre colocar, ó, o sinal da subida, um S e uma seta que faz o caminho, né, que orienta o caminho da pessoa. Quando chegar aqui, ó, no pavimento superior, é como se eu estivesse olhando para baixo, tá? Ó, a gente vai mostrar ali uma rampa em corte, é como se estivesse fazendo assim, né, e a rampa aqui descendo. Como se agora eu tivesse com o meu olho aqui, ó,
olhando a rampa para baixo. Então, o que é que eu vou precisar ver? Eu vou precisar ver exatamente essa descida. Então, eu mostro agora o quê? Invertendo a descida. E o que é muito importante numa rampa? Colocar os níveis. Isso, inclusive, para aprovação, tá, gente? E colocar nas linhas a inclinação. Você pode ter rampas com inclinação diferente? Pode, né? Mas não deve, ok? Não deve. O que é que você pode fazer? Porque você pode desorientar o usuário, tá? Então, o que é que precisa que você guarde dessa questão da representação gráfica? A gente representa corrimão, tá? O próprio piso, que é marcado pelo patamar, e a subida, né? Aqui são os trechos que são inclinados, né? Que a gente tá vendo, ok? E a gente coloca os níveis. Quando a gente tá fazendo a planta baixa no pavimento de origem, eu mostro o sobe e a parte que vai ficar tracejada porque está acima do 1,50 m, tá? Aí aqui, ó, eu tô mostrando exatamente o corte que tinha para vocês, ok? Nesse corte, aparece aqui duas coisas que são muito importantes, tá? A gente com a laje aqui da rampa, né? E todos esses tracinhos que estão aqui, o conjunto deles é chamado de guarda-corpo. Quando é que esse guarda-corpo existe? Quando você está numa rampa ou numa escada que você não tem um peitoril para proteção. Você não tem, por exemplo, essa partezinha aqui de alvenaria. É só aquele conjunto ou de metal, ou de madeira, ou de vidro, né? E que não tem nenhum apoio de alvenaria. Então, é só o material que vai segurar o corrimão, tá? E o corrimão são essas duas linhas aqui que tem uma altura fixa, tá? Na norma, esse primeiro aqui, ó, tá? Tem 0,92 de altura e esse de baixo aqui tem 0,70. O 0,70 é para o deficiente, o 0,92 é para quem não tem deficiência, ó. Tá mostrado aqui, ó. Aqui, ó, certo? Aí, quando eu vou, perceba aqui, ó, que na parte da parede, eu só coloco o corrimão. Mas como eu tenho, né, essa parte aqui que não tem proteção, que não tem parede, aí o que é que eu devo fazer? Eu devo, tá certo? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui. Pronto, ó, porque a gente pode ver aqui, ó, no exemplo que a gente tava, né, que não tem parede interna aqui, né? A gente não tem, tá certo? Então, o que é importante, né, pra gente pensar aqui? Não teve parede, né, apoiando o corrimão, eu preciso colocar um guarda-corpo. Aí, o que é que a norma que complementa a norma 9050 fala? Que eu tenho que colocar traves intermediárias. Para que isso? Para nenhuma criança cair, nenhuma pessoa se machucar, ok? E esse tamanho aqui de guarda-corpo é no mínimo 1,05 m, tá certo? Ó, aqui já tá 1,10 para passar realmente, ok? Aí vocês podem ver aqui, ó, a altura final, que foi para vencer essa rampa, 3,20. A gente vai vendo aqui com os níveis, ó. Cada caminho que chegou, ó, a parte inclinada, depois chegou no patamar, subiu a parte inclinada, chegou aqui no patamar que vira o sentido, ó, continua subindo, chegou no outro patamar, continua subindo. Aqui já é a parte da rampa que tá atrás, eu tô só, vou usar o planejamento de novo, vendo em vista. E do mesmo jeito que eu tô vendo em vista, o corrimãozinho ficou para lá, certo? Aí vamos aqui agora pro exercício. O que é que vocês vão fazer? Atentem, tá? Principalmente quem gosta de ir só pro exercício, não assistiu a aula. Volte, assista a aula, aprenda como fazer o cálculo de uma rampa, tá? E você vai calcular uma rampa para vencer um nível de 1,40 m. Faça de conta aí que é qualquer
edificação que precise de uma rampa, tá? E que a inclinação dela vai ser de 8,33%. A rampa, ela deve ter largura de 1,20 m, tá? Que é a largura mínima, tá certo? Vou até voltar aqui, ó. Volta. A largura mínima da rampa é 1,20 m, tá? Então, o que é que vocês vão fazer aqui, ó? Vocês vão fazer esse cálculo, tá certo? Isso aqui é a largura mínima, tá? Para lugares com maior acúmulo de pessoas, as rampas têm que ser dimensionadas de acordo com a quantidade de pessoas, tá? Aqui é a largura mínima, que no caso vai ser a nossa rampa. E essa rampa, ela pode ser em linha, tá? Ela não precisa ser em curva, em L, não, tá certo? Ela pode ser linear, tá? O que é importante que a gente calcule a rampa e faça o desenho, tá? Em planta, ok? O desenho aqui é em planta, tanto a planta do pavimento superior quanto a planta do pavimento. Na verdade, ela tá em 40, a gente só tem uma planta, né? Isso mesmo, ó, ia falar besteira. A planta que é gerada por esse objeto. Entendido? Então, aqui é só a planta, o desenho que você vai fazer e gerar aqui, tá bom? Você vai gerar a planta conforme a gente acabou de ver como faz o desenho lá, certo? Para uma rampa para atingir 1,40 m, beleza? Então, vamos finalizando por hoje. As outras informações necessárias para a gente também complementar o entendimento das rampas, a gente vai ver lá nas escadas, tá certo? Mas por hoje, essa informação é suficiente, ok? Dúvidas pelo WhatsApp e nos vemos na próxima aula. Grande abraço!